Os poemas antigos dizem que o destino é predeterminado. Você precisa seguir seu destino e não querer demais. O significado dessas palavras é o seguinte: o destino é predeterminado e todo mortal comum deve cumprir seu dever e suprimir seus desejos. Entretanto, essas regras se aplicam apenas aos meros mortais. Aos 16 anos de idade, apesar do destino, o herói se aperfeiçoou e se modificou para um estado de perfeição. Uma pessoa talentosa, nem o destino pode fazer nada com ele. Zanroshin, o único filho de Ming, um dos 9 imperadores de campo de Kunlun. Zanroshin foi abordado por Keiao, filha do King, um dos 9 imperadores de campo de Kunlun, e disse que sua habilidade com a espada havia se tornado ainda melhor. Keiao é a noiva de Zanroshin. Eles se conhecem desde a infância e cresceram juntos, treinaram juntos. Todos ao redor diziam que eles eram como um menino de ouro e uma donzela de jaspe. Esses são meninos e meninas que servem aos imortais ou aos celestiais, e que sua união entraria para a história do mundo do cultivo. Zanroshin queria perguntar a Yao por que ela veio, mas a noiva enfiou uma espada nele. O herói não entende por que ela fez isso com ele, pois ela é o amor de sua vida. Por que ela decidiu matá-lo? Por quê? A pessoa que Zan reviu e amou tanto acabou se tornando uma pessoa completamente diferente. Mas o herói não é o mesmo de 800 anos atrás. Zanroshin acordou em sua cama e sua mãe concubina Lin, a concubina do rei do condado de Yunwu, veio até ele. Ela perguntou ao filho se ele havia tido um pesadelo novamente, mas o filho lhe garantiu que não havia necessidade de se preocupar porque era apenas um sonho. Mas como uma mãe pode não se preocupar com seu próprio filho? A mãe disse que ele era fraco e doente desde a infância e que essa doença havia mudado. O que uma mãe fará se algo irreparável acontecer com seu filho? A mulher entregou o remédio ao herói. De fato, essa mulher é a mãe do corpo de Zanroshin. Seu filho verdadeiro, Shen, morreu na cama há 3 dias. Depois que Zanroshin renasceu para ele, a concubina Lin era apenas uma estranha. Mas depois que ele acordou há 3 dias, ela cuidou dele em todos os sentidos. Em sua vida anterior, Zanroshin nunca tinha visto sua mãe. Mas agora que havia despertado nesse corpo, ele podia sentir o calor do amor materno. Sua mãe disse, preocupada, que Zanroshin está acordando de pesadelos há 3 vezes e sempre pronuncia o nome Keiao. Sua mãe queria perguntar quem ela era, mas gritos foram ouvidos do lado de fora. Yun, a empregada do palácio de Jade, estava gritando. A mulher bloqueou a entrada do exército no palácio e disse o que eles iriam fazer. Afinal de contas, este é o palácio de Jade. Como eles se atrevem? Quem permitiu que eles entrassem aqui? Incapaz de suportar isso, o 8º príncipe, o filho do príncipe comandante Yunwu e da concubina Xiao, deu um soco na barriga da mulher a jogando contra um pilar. Ele perguntou como uma escrava ousou bloquear o caminho do príncipe. Ela estava realmente procurando sua morte? Então a mãe de Zan saiu correndo e perguntou a Yu o que havia acontecido aqui. Ao ver a garota espancada, Lin ficou assustada e correu até ela, perguntando como ela ficou assim. Depois de se levantar, a concubina Lin disse severamente, já se dirigindo a Sua Alteza, o 8º príncipe, que este é um palácio de Jade. Apesar do fato de ele ser um príncipe, não pode entrar aqui dessa forma. Ao que o príncipe disse que era a ordem da rainha. A partir de hoje, os aposentos da concubina Lin e do 9º príncipe serão o palácio lateral de Ziyi. De acordo com a hierarquia dos palácios imperiais da Qianna, o palácio lateral era praticamente um local de exílio, indesejado ou culpado. Concubinas e criadas eram enviadas para lá. A senhora do palácio de Jade a partir de hoje pertencer à sua mãe. A concubina Yun ficou surpresa. A rainha realmente queria que eles deixassem o palácio de Jade rapidamente? A mulher concordou e acrescentou, ao sair, que amanhã ela e Zanroshin se mudariam para um palácio secundário. Mas o 8º príncipe os impediu e disse que sua mãe havia dito que queria entrar no palácio de Jade esta noite. Portanto, ele pediu à senhora concubina Lin que fosse para o palácio secundário imediatamente. Temendo por seu filho, Lin disse ao 8º príncipe que sabia que seu 9º irmão estava gravemente doente e que estava tarde. Estava muito frio lá fora, mas o príncipe não a deixou terminar, dizendo que muitas pessoas miseráveis haviam morrido neste mundo, mas nem todas elas eram dignas de ajuda. Se o 9º irmão é tão doente e fraco, então por que ele deveria viver? Horrorizada, Lin disse que ele era seu 9º irmão. Mas então a reação de Zanroshin apareceu e disse à sua mãe que não havia necessidade de implorar. Eles estão indo embora agora. A mãe imediatamente correu até o filho e perguntou como ele havia se levantado. Está muito frio lá fora. Então, por que ele saiu? Zan respondeu à sua mãe que eles não precisavam implorar, mais cedo ou mais tarde. Depois, dirigindo-se a todos, ele disse que eles voltariam para cá, mas no fim fizeram as malas e foram embora. O destino é predeterminado e todo mortal comum deve cumprir seu dever. Zan, relembrando sua vida anterior,
Nunca havia experimentado tal sofrimento. Todos entendem que a concubina Lin perdeu sua posição. Zan teme que eles não tenham mais um lugar no Palácio Real. Respeito, recursos e conexões. Somente os fortes conseguem tudo. E para os fracos, só resta uma coisa: o caminho para a morte. Depois de chegar ao Palácio Lateral, Zan Huochen voltou para a cama. Ele perguntou à sua mãe que amanhã seria o dia da cerimônia de sacrifício. Amanhã, na cerimônia, Zan Huochen pretende abrir o selo do poder e se tornar um guerreiro que provará sua proeza. A chamada marca sagrada é um tipo de qualificação dada pelos deuses às pessoas para aprimoramento e temperamento. Quem não tiver a marca sagrada nunca poderá receber o verdadeiro QI e se tornar realmente forte. O oitavo príncipe obteve a marca sagrada aos 10 anos de idade e agora é um jovem guerreiro na etapa avançada do Reino Amarelo. A concubina Lin pensou que Zan Huochen já tinha 16 anos e ainda não havia aberto o selo do poder. E depois de 16 anos, era quase impossível obter a marca. Mesmo que seu filho consiga obter a marca sagrada, ele já perdeu a melhor fase do treinamento e é improvável que obtenha grandes resultados. Mas a mãe disse ao filho que acreditava nele e que já estava indo embora. Ela disse a Zan Huochen para ir para a cama porque amanhã ele precisa estar na cerimônia. O príncipe concordou com ela e lhe disse para ir para a cama cedo também. Então a mãe se lembrou e decidiu perguntar novamente ao filho quem era Kei Yao, cujo nome ele gritava enquanto dormia. Ao que Zan Huochen respondeu que ninguém, sua mãe apenas imaginou isso. A mulher aceitou a resposta, mas advertiu o filho, dizendo que, no futuro, An deveria observar novamente e nunca pronunciar o nome Kei Yao, mesmo quando estivesse dormindo. Afinal de contas, quem uniu os 9 impérios, fundou o Império Central e comanda todas as terras, é a Imperatriz Kei Yao. E chamar a Imperatriz pelo nome é desrespeitoso. Se alguém souber disso, a pessoa que chamou a Imperatriz será executada. Zan Huochen voltou a escutar e disse à sua mãe para descansar, porque de agora em diante isso não acontecerá novamente. De agora em diante, o Zan Huochen será o pesadelo da Kei Yao para sempre. Yunwu é um dos condados no leste do Império Kunlun. Todos os anos, todos os distritos devem prestar tributo e pagar impostos ao primeiro Império Central. As pessoas que administram o condado são chamados de reis. A cerimônia de adoração do reino Yunwu ocorre por todo o país. As crianças durante a celebração ficam esperando receber a sua marca sagrada. O oitavo príncipe, dirigindo-se a Zan Huochen, disse que ele já tinha 16 anos. Mesmo que ele participe da cerimônia de sacrifício, ele ainda não receberá a marca. Parece que o nono príncipe veio apenas para se desonrar ainda mais. O sexto príncipe do reino Yunwu disse que eles agradecem ao rei. 9 crianças nasceram e cada uma delas é única. 8 deles já receberam marcas sagradas, ao contrário de Zan. E ele já tem 16 anos. Por que ele ainda está vivo? Qual é o objetivo? Por que não morre de uma vez? O oitavo disse que, apesar do fato de o sangue real correr em suas veias, não lhes dá muito trabalho conseguir uma marca. Quem sabe como é para um plebeu? Talvez essa seja a escória, e não o filho de seu pai. O sexto príncipe concordou com seu irmão e disse que tinha ouvido falar sobre isso. Zan é uma vergonha para a família real. Ao ouvir tudo isso, a reação de Zan Huochen mal consegue se segurar. Ele está tentando se acalmar, afinal, até se tornar forte o suficiente. Você não pode perder seu tempo com discussões inúteis. Em uma vida anterior, seu pai lhe deu um cristal branco em seu aniversário de 16 anos, mas ele não esperava que teria esse cristal depois de 800 anos. Será que isso tem algo a ver com seu renascimento? Em seguida, o ministro do reino de Yunwu anunciou que a cerimônia de sacrifício começaria agora mesmo. O homem sacrificou um animal e a cerimônia começou. Uma luz surgiu do caldeirão. Foram as marcas sagradas que começaram a se separar. A primeira marca sagrada voou para o filho mais novo do general Xue, mas o menino tem apenas 6 anos de idade e já recebeu sua marca. Essa marca sagrada flamejante pertence à 4ª classe. O garoto é simplesmente incrível. Ele tem um futuro maravilhoso pela frente. O pai do garoto disse que estava tudo bem. Este é seu filho, Xue Lian. O homem convida todos a participarem do banquete que ele vai fazer à noite. Enquanto isso, as marcas sagradas continuavam a se espalhar. Um dos pais disse que seu filho havia recebido uma marca sagrada. O homem cujo filho também recebeu a marca disse que seu filho tem um futuro promissor. Ele está esperando por isso há muito tempo. Enquanto isso, a cerimônia está chegando ao fim. Bem, Zan volta a observar e recebe sua marca. E então a última marca sai voando e vai direto para o jovem. A multidão começou a tagarelar. Alguém perguntou se não era o nono príncipe. Mas é possível obter uma marca depois de 6 anos? Outro continuou dizendo que todos sabem que ele tem problemas de saúde desde a infância. Por isso não é tão fácil para ele. O sexto e o oitavo príncipes também ficaram surpresos. O oitavo perguntou se isso era possível. E o sexto perguntou que ele não havia imaginado isso. Enquanto isso,
O velho informou à rainha que o nono príncipe havia recebido sua marca sagrada. A rainha ordenou que o príncipe fosse levado até ela. A mãe ficou muito feliz ao saber que ele finalmente havia conseguido. Então, um homem idoso veio até eles e os parabenizou por terem recebido a marca. Disse que a rainha os havia convidado para determinar pessoalmente a classe da marca recém-recebida. A mãe automaticamente bloqueou a passagem do filho e ficou muito assustada. Zhan Rochen, observando novamente, notou isso e pensou que parecia que a rainha era muito astuta e os dois, acompanhados pelo velho, foram até a rainha. A rainha disse que Sua Majestade havia se retirado para se purificar este ano. Ela é a responsável pela cerimônia e se dirigiu ao ministro. Ela lhe perguntou se ele já havia decidido a classe a qual a marca do nono príncipe pertence. O ministro respondeu que a Bíblia de marcas sagradas contém todas as marcas de artistas marciais, mas nenhuma delas corresponde à marca do nono príncipe. Em seguida, a rainha disse que se ela não pudesse ser identificada, isso significava que ela não tinha uma classe. O príncipe já tem 16 anos. Ele não conseguirá mais nada. Portanto, a fim de preservar os recursos de limpeza da família real, o nono príncipe receberá apenas um frasco de líquido para lavar a medula. A concubina Lin respondeu que, quando o sétimo príncipe recebeu sua marca, ele recebeu 12 garrafas de líquido. Por que Zhan está recebendo apenas uma? A rainha lhe disse que o sétimo príncipe recebeu a marca da sétima série quando tinha apenas 3 anos de idade. Como ela pode compará-los? Um dos príncipes disse que o sétimo irmão deles é o filho da rainha. Ele herdou a poderosa linhagem sanguínea da rainha. Ninguém no condado pode se comparar a ele. A estabilidade e a prosperidade do distrito no futuro dependem dele. A ponta do dedo de seu irmão é 1000 vezes mais importante do que a vida do nono príncipe. Mas a concubina Lin não desistiu. Ela disse que quando o oitavo príncipe recebeu a marca sagrada, ele recebeu 4 garrafas de líquido para lavar a medula. A rainha disse que quanto mais talentosa for uma pessoa, mais recursos ela receberá. Entre todos os príncipes, o nono é o mais fraco. Portanto, é claro que ele receberá o mínimo. Minha mãe tentou se opor à rainha novamente, mas a paciência da rainha se esgotou. Irritada, a mulher disse que essa era sua última palavra. Se a concubina Lin se atreve a desafiá-la, ela vai ser espancada novamente. Ao ouvir isso, Zhan Rochen ficou surpreso, pensando que isso significava que algo havia acontecido antes. Ele olhou para sua mãe. Parece que sua mãe passou por muitas dificuldades. Zhan Rochen deve trabalhar duro para ajudar sua mãe a se fortalecer. Então, uma criada entrou e disse, dirigindo-se ao nono príncipe, que ele precisava vir e receber sua recompensa. Zhan Rochen, observando novamente, pegou sua recompensa e, virando para a saída, ele pediu que sua mãe fosse com ele para casa e ela aceitou seu pedido. A rainha disse ao nono príncipe que em 3 meses, na avaliação anual da família real, ele deveria trabalhar duro. Ele é obrigado a fazer todo o possível para atingir o estágio de lavagem da medula e sair dos canais. O sétimo príncipe disse à rainha que isso não seria possível em apenas 3 meses, o nono irmão precisará de pelo menos 1 ano para fazer isso. Zhan escutou tudo e disse para si mesmo, apenas esperem. Eu não vou decepcionar vocês. Zhan começou a treinar. O primeiro estágio do autoaperfeiçoamento é abrir um mar de Qi. Como era de se esperar, esse corpo é muito fraco e pode abrir uma mar do tamanho de um ovo. E isso é muito pouco para armazenar o verdadeiro Qi. Bem, o tamanho da mar aumentará à medida que Zhan Rochen voltar a observar e melhorar. Ele se concentrará apenas em estabelecer a prática dos meridianos. O primeiro estágio é alcançar o reino amarelo. O nono príncipe provará que ele pode alcançar o estágio de lavagem da medula em menos de 3 meses. Agora ele fará isso e se tornará um guerreiro esta noite mesmo. Ele estava a apenas um passo do primeiro meridiano. Ele terá sucesso. A reação de Zhan Rochen foi capaz de fazer isso. Ele alcançou o estágio de lavagem da medula e avanço do canal. O nono príncipe provavelmente está no nível inicial do reino amarelo neste momento. A prática da arte marcial foi dividida em reinos amarelo, negro, terrestre e celestial, e cada reino é dividido em 7 níveis: inicial, intermediário, avançado, intermediário, final e estado final completo. Depois de construir meridianos e aprender o verdadeiro Qi nos níveis inicial, intermediário e avançado, a força do corpo aumenta. Muitos guerreiros em um nível avançado podem desenvolver a técnica do poder do touro. E depois disso, quando o nível do despertar do reino amarelo é alcançado, a técnica do poder dos 4 touros, que era 4 vezes mais forte do que a anterior. Zhan Rochen diz que deve alcançar o estágio avançado do reino amarelo em 3 meses. Ele definitivamente provará que vale alguma coisa na avaliação anual. O nono príncipe não desistirá até salvar a honra de sua mãe. A mãe está muito preocupada com o filho que o está observando. Ela vê que o filho está muito concentrado em melhorar e,
Por isso, não interfere ele. Tudo o que ela pode fazer agora é fornecer ao filho os melhores recursos e o melhor ambiente possível. Zhan Ruoxin treina sem parar depois de 9 circulações. A quantidade de seu verdadeiro QI duplicou. O nono príncipe usa exercícios da escritura imperial do imperador Ming, e a taxa de absorção é naturalmente muito rápida, mas ainda é muito lenta para ele. Seria muito bom se a reação de Zhan Ruoxin tivesse um cristal espiritual. Assim, sua prática seria mais rápida. Ele pode ser encontrado naturalmente em depósitos subterrâneos ou adquirido escondido no corpo de um animal selvagem. Esse cristal é muito precioso. E então Zhan Ruoxin voltou a observar e se lembrou de que tinha algo semelhante a esse cristal espiritual. Ele o tirou do bolso e se perguntou se poderia ser um espinélio de cristal espiritual do espaço e do tempo. Estranho. O nono príncipe nunca viu tais símbolos em sua vida, mas ele ainda os entende. Zhan Ruoxin, observando novamente, havia injetado QI verdadeiro nesse cristal branco muitas vezes no passado, mas ele não tinha nenhum símbolo naquela época. Zhan Ruoxin voltou a observar e se perguntou se era possível que isso não fosse verdade. QI mais algum tipo de força natural. Nesse caso, a marca sagrada do nono príncipe tem algum tipo de significado natural, que é exatamente o que corresponde a esse fuso de espaço e tempo na natureza. 90% dos cristais espirituais não têm uma essência individual, mas, mesmo assim, há vários com atributos especiais. Os exemplos incluem o cristal espiritual de fogo, do gelo profundo, o cristal do relâmpago e o cristal espiritual de sangue. Todos esses cristais podem ajudar os guerreiros com a marca sagrada, que tem os mesmos atributos, a se desenvolverem mais rapidamente. Zhan Ruoxin observou muitas novidades em sua vida vulgar, mas nunca tinha ouvido falar do cristal espiritual do espaço e do tempo. Afinal, os seres humanos não podem controlar o tempo e até mesmo os deuses têm que obedecer a essas regras. O nono príncipe colocou o cristal espiritual em sua palma. Em seguida, ele foi puxado para dentro de si e caiu de cara no chão. Ele gritou que era uma coisa boa ter se tornado mais forte. Caso contrário, aquele corpo frágil não teria sobrevivido a essa queda. Quando se recuperou da queda, olhou ao redor e se perguntou o que havia acontecido, onde estava agora e como havia chegado aqui. Zhan Ruoxin voltou a observar e notou o pergaminho no chão e decidiu abri-lo. Mas era inútil. O nono príncipe enxugou o suor da testa com a mão e disse que o pergaminho não abria e ele não conseguia nem movê-lo. Primeiro Zhan Ruoxin voltou a observar e decidiu ver o que havia no livro. O livro tinha a mesma marca que a marca sagrada. O príncipe abriu o livro e disse que era isso mesmo. Esta é a transcrição dos monges Xumi. Quer dizer que ele foi o último proprietário do espaço e do tempo? Ele tinha a mesma marca sagrada que Zhan, e de acordo com o monge Xumi, ela quer dizer que desde os tempos antigos, apenas 2 pessoas tiveram essa marca, e se você contar o próprio nono príncipe, então são 3. E esse monge morreu há mais de 100.000 anos. O lugar onde Zhan Ruoxin está agora, é o espaço interno do espinélio do tempo e espaço, e o tempo flui de forma diferente aqui. 3 dias nesse espaço são iguais a um dia no mundo, e isso significa que o príncipe terá muito mais tempo do que os resíduos. É simplesmente maravilhoso. Zhan estava observando e acidentalmente pulou a página, e quando retornou, viu que a inscrição havia chegado ao nível do Reino Amarelo. Provavelmente há muitos exercícios registrados aqui e eles podem estar relacionados à prática do espaço e do tempo. O nono príncipe deve chegar ao nível do Reino Amarelo o mais rápido possível e ver o que há aqui. Mas então seu estômago roncou. E com o fuso de espaço e tempo, ele tem uma chance muito maior de atingir um nível avançado em apenas 3 meses. Portanto, Zhan Ruoxin pode levar o tempo que quiser e ele está com muita fome agora. O nono príncipe voltou ao palácio. Ele já estava sentado na cozinha e comendo. Mas, depois que se tornou um guerreiro, Zhan Ruoxin não teve uma dieta regular suficiente. O que ele deve fazer agora? Sua mãe lhe disse que, como seu filho havia recebido a marca sagrada, agora ele não deveria comer alimentos comuns. Ela lhe deu 10 pílulas de sangue para beber, mas se o filho precisar de mais, sua mãe encontrará uma saída. Zhan Ruoxin perguntou à sua mãe que uma pílula custava 10 moedas de prata. Onde ela conseguiu tanto dinheiro? Depois, a empregada traiu sua mãe, dizendo que Lin havia trocado seu grampo de cabelo dourado favorito por 10 pílulas de sangue, ao que a mãe disse ao filho que isso não importava. Enquanto ele for um guerreiro de verdade, a mãe sempre apoiará o filho, mesmo que tenha que vender todas as suas joias. Zhan Ruoxin voltou a observar e disse à mãe que não se preocupasse. Ele fará o possível para se tornar um guerreiro e vai proteger sua mãe. Zhan relata e não pode contar à sua mãe que já se tornou um guerreiro. Isso aconteceu muito rápido. Se os príncipes e rainhas descobrissem isso,
com certeza encontrariam uma maneira de incriminar Zhang Ruoxin e sua mãe. O nono príncipe ainda está muito fraco. Ele só precisa ficar mais forte. Yu estava penteando o cabelo da concubina Lin e disse que tinha ouvido dizer que um guerreiro não deveria apenas tomar pílulas, mas também desenvolver habilidades marciais para abrir os meridianos. Lin respondeu que sabia, mas mesmo os exercícios de nível mais baixo custam 500 moedas de prata. Ela ainda não pode pagar por isso. Além disso, a rainha definitivamente não dará a Zhan acesso à biblioteca, então parece que ele só tem uma opção. Yun perguntou se ela realmente iria recorrer à família Lin, mas, afinal, a mulher interrompeu a comunicação com eles há 3 anos. Ela tinha certeza de que eles ajudariam o nono príncipe. Lin estava completamente desesperada e disse que, pelo bem de seu filho, ela estava pronta para se ajoelhar e pedir perdão a eles. Yu lhe diz isso, mas ela não é culpada pelo que aconteceu. 3 dias depois, Zhen observou novamente o seu treinamento no pátio, treinando no espaço interno por 9 dias, e teve resultado. Ele finalmente aprendeu o primeiro movimento do poema Progênie de Dragão e Elefante. No momento, a técnica é perfeita para Zhen, portanto, ele precisa fortalecer seu corpo ainda mais. O mar de Qi já está cheio e o nono príncipe pode desenvolver um novo meridiano. Mas onde ele pode conseguir outro frasco de líquido para lavar medula? Em seguida, Zhang Ruoxin voltou a observar, e apareceu e perguntou o que ele estava fazendo aqui. Sua mãe está procurando por ele. O príncipe respondeu que havia saído para tomar um pouco de ar fresco e perguntou como ela estava. A empregada respondeu que os humildes servos não podiam comprar remédios normais, então a recuperação levaria mais 3 meses. O nono príncipe é muito gentil e ela pediu ao príncipe que a seguisse porque sua mãe já estava esperando. Hoje eles vão para fora do palácio. Zhang Ruoxin voltou a observar e perguntou: onde exatamente? A garota respondeu que estava indo ver Ningxian. Eles não se viam há muito tempo, mas o príncipe não sabe quem é Ningxian. Mas, a julgar pelas palavras da irmã Yun, parece que Shen tinha uma atitude especial em relação a ela. Ele se perguntou qual seria o jeito de Lin. O sobrenome da mãe dele não é Lin? Se a mãe é de uma família proeminente, por que eles não a apoiam? Por que ela continua sendo maltratada na propriedade do condado do príncipe? Deve ter acontecido alguma coisa. A mãe disse ao filho que tinha certeza de que ele estava ansioso para conhecer Ningxian. Como Zhang Ruoxin havia recebido a marca sagrada, agora eles teriam mais coisas para conversar. Portanto, o príncipe não deve perder a chance. E Zhang Ruoxin voltou a observar e pensou: quem é essa Ningxian? E o comportamento da mãe e da irmã Yun é muito estranho. Elas chegaram no lugar do destino. O homem que os encontrou disse à senhorita Lin para segui-lo, e o nono príncipe pode fazer qualquer coisa enquanto espera. A irmã Yun sugeriu que o príncipe fosse ver Ningxian. É provável que ela esteja no estádio de treinamento onde todos os jovens da família Lin estudam. Zhang concordou e agradeceu pela ideia. A família Lin é considerada grande no reino Yunwu. Ao ver Ningxian, Zhang Ruoxin observando novamente, pensou que o poder de descarga havia sido liberado. Esse é o reino da espada que segue o coração. Suas habilidades em artes marciais atingiram o nível intermediário do reino amarelo, o que é muito melhor do que o 8º príncipe. Então, a reação de Zhang Ruoxin foi notada por aqueles que também assistiam ao treinamento de Ningxian, e eles começaram a conversar entre si. Alguém disse que era o nono príncipe. Ele também recebeu recentemente uma marca sagrada. Outro disse que o que ele pode conseguir? Ele já tem 16 anos e também veio ver Ningxian, sendo um sem vergonha, sem consciência. E esse cara também ouviu que o príncipe estava apaixonado pela irmã de Ningxian. O que o cara vai fazer quando souber do noivado? O primeiro homem disse que a irmã Ningxian e o 7º príncipe são o melhor casal. Ao ouvir tudo isso, Zhang Ruoxin mal consegue se conter. Enquanto isso, a mãe do nono príncipe procurou seu irmão mais velho para pedir ajuda. O irmão disse que desde que o nono príncipe recebeu sua marca, ele teve que ir ao pavilhão da propriedade do príncipe do distrito onde a coleção de livros é mantida. Por que ela veio até ele? A concubina Lin começou a implorar ao irmão, dizendo que ele poderia dar ao nono príncipe um livro sobre como melhorar suas habilidades. Afinal, ele é seu sobrinho. Com raiva, ele bateu na mesa. O irmão mais velho disse à irmã que ela não tinha o direito de discutir laços familiares com ele. 3 anos atrás, ele foi até a propriedade e também implorou a ela. Por que Shen não salvou o sobrinho dela? Ela queria dizer algo, mas o irmão dela nem sequer a ouviu. Ele se virou e disse a ela para ir embora. A família já cortou os laços com ela há muito tempo e não permitiu que ela voltasse. Lin se ajoelhou e disse: como um irmão pode ser tão cruel? Ela quer ver seu pai. Ao que o irmão respondeu que ele era um presságio. Ela não poderá vê-lo agora. Além disso, o noivado do 7º príncipe com Ningxian ocorrerá em breve. Chan, você disse ao nono príncipe para ficar longe de Ningxian de agora em diante? A concubina Lin ficou atonita com essa notícia e disse que seu irmão sabia o quanto Shen era apaixonado pela Ningxian. Você sabe o quanto isso vai machucá-lo quando ele descobrir? E, além disso,
Por que o sétimo príncipe? Ao que o irmão mais velho respondeu que o sétimo príncipe era um gênio. Ninguém no reino Yunwu pode igualar ou mesmo alcançar suas habilidades, muito menos o nono príncipe. A união deles beneficiará muito a família Lin. O noivado de Ningxian e o sétimo príncipe será de grande benefício. Lin ainda mantém sua posição e pergunta ao irmão se Ningxian está pronta para isso. O irmão dela realmente acha que ela ficará feliz em se casar para beneficiar a família? O irmão mais velho diz que a irmã está errada. A decisão foi da própria Ningxian. Enquanto isso, Ningxian havia terminado seu treinamento. Todos estavam encantados com ela, como esperado, da menina abençoada. Ningxian se aproximou de Zhang Ruoxin e disse que fazia muito tempo que não nos víamos. Ela ouviu dizer que ele havia recebido a marca sagrada. Zhang disse que era isso mesmo, mas a rainha disse que não tinha classe. Portanto, sua marca não pode ser comparada à marca sagrada de Ningxian. A garota disse a Zhang que o fato dele ter conseguido a marca aos 16 anos foi uma bênção dos céus, embora o príncipe não tenha boas habilidades de luta. A marca ainda o ajudará a fortalecer seu corpo e ele se tornará mais saudável, podendo viver como uma pessoa normal. A garota estava próxima de Zhang Ruoxin. Eles são de dois mundos completamente diferentes. Ele deveria desistir e parar de perseguir Ningxian. Zhang Ruoxin respondeu à garota que ele trabalharia duro e tentaria alcançá-la. Ao ouvir isso, Ningxian pensou que sabia que ele ainda correria atrás dela. Ela decidiu dizer diretamente a ele que parasse de persegui-la. Ningxian disse ao príncipe que agora ela estava no nível intermediário do Reino Amarelo, que era muito próximo do nível final. Ele provavelmente nunca conseguirá alcançar o nível intermediário. Ele precisa treinar passo a passo. Não faça pedidos inadequados e não assuma mais do que ele pode fazer. Zhang Ruoxin sofrerá com suas próprias ações. Zhang achava que a garota era muito arrogante, porque o verdadeiro Shen gostava de uma pessoa como ela. E Ningxian continuou a dizer que havia algo mais. Ela espera que ele não fique triste, mas em 3 meses, quando o príncipe do reino terminar a purificação, seu noivado com o sétimo príncipe acontecerá. Ela pensou que assim o Zhang Ruoxin devia ter perdido o ânimo. Agora, gritos foram ouvidos pela multidão. Alguém disse que isso já é interessante. O outro disse que o nono príncipe não desmaiaria de raiva depois de uma coisa dessas. Se o homem adivinhou certo, então será engraçado. Ningxian e Zhang Ruoxin, que estavam assistindo, ficaram de pé e olharam um para o outro. Em seguida, o príncipe se virou e parabenizou pelo noivado, dizendo que agora eles estavam duplamente conectados. A multidão ficou desapontada com essa resposta. Alguém gritou que era chato. O outro disse que era uma pena, mas ele realmente queria ver como o príncipe estava ficando louco. Ningxian também não entendia como isso era possível e gritou atrás de Zhang, observando que ele estava indo embora e que não queria nem saber os motivos. Ao que o príncipe respondeu que compareceria à cerimônia pessoalmente. Ele os parabenizou. E se a moça não tivesse mais nada a dizer, então Zhang Ruoxin gostaria de encontrar sua mãe. Quando o príncipe viu sua mãe, ele a chamou, aproximando-se dela. Zhang Ruoxin viu que a mãe estava chorando e perguntou o que havia acontecido, mas a mãe disse que estava tudo bem. Então, seu irmão apareceu e disse que aqui está um conjunto de habilidades de aprendizado chamado Fórmulas Tai. Embora esse não seja nem mesmo um nível médio, mas o kit o ajudará a alcançar o estágio de lavagem da medula e a descoberta do canal. Isso deve ser suficiente para Zhang Ruoxin. Afinal de contas, eles compartilham os mesmos meridianos. O nono príncipe pode levar essas garrafas de líquido de lavagem da medula com ele. A mãe ficou muito feliz e disse ao filho para agradecer ao tio, e Zhang Ruoxin voltou a pensar e agora entendia por que sua mãe estava chorando. Ela deve ter passado por muita humilhação só para conseguir tudo isso. O nono príncipe disse à sua mãe que eles não precisavam de ajuda da família Lin. A multidão ficou furiosa com as palavras de Zhang Ruoxin e disse: "Quem ele pensa que é?" Shan, dirigindo-se ao seu pai, disse que a reação de Zhang Ruoxin estava agindo de forma estranha. Ao que seu pai respondeu que, desde que receberá a marca sagrada, era natural que o nono príncipe tivesse se tornado um pouco inflexível, e pediu à filha que não prestasse atenção nele, mas que se concentrasse em si mesma. Shan concordou com seu pai, e achou que meu pai estava certo. De qualquer forma, eles estão destinados a pertencer a mundos completamente diferentes. Depois de um tempo, Zhang Ruoxin diz que para chegar no nível intermediário, ele relata que precisa de mais fluido de lavagem da medula, mas uma garrafa custa pelo menos 2.000 moedas de prata. Onde o nono príncipe pode conseguir tanto dinheiro? E então Zhang Ruoxin veio com algo em sua mente. É isso mesmo. O príncipe pode escrever todas as técnicas de artes marciais que leu em sua vida passada e vendê-las como habilidades práticas e técnicas de combate de 5 estágios: homem, santo, espírito, rei e deus. Quanto mais alta a classe da arte marcial, mais difícil é praticar. A escritura do Imperador Imperial Ming e a técnica do dragão e do elefante são coisas de nível sagrado. Portanto, eles não podem ser vendidos no território de Kunlun.
mas Zhang Huoxin ainda se lembra de algumas das técnicas e exercícios marciais de classe inferior. Mas até mesmo os técnicos de classe inferior despertam a atenção de todo o distrito da unidade. Zhang pensa novamente e começa a desenhar. Os livros de artes marciais não são tão fáceis de copiar ou imprimir. O nono príncipe ainda se lembra do grau mais baixo do estágio sagrado de sua vida passada. No momento, a classe média desse estágio é o seu limite, mas no livro Habilidades da Espada Sagrada, elas podem ser consideradas as melhores, mesmo para uma grande família como Lin. A técnica mais forte é uma técnica de baixo grau e consistirá em um ou dois conjuntos, no máximo, únicos na família. Esse livro vai ser vendido por um alto preço. Depois de pegar o livro, Zhang Huoxin foi vendê-lo, mas os guardas o pararam e perguntaram para onde o nono príncipe estava indo em uma hora tão tardia. Zhang respondeu que queria visitar a propriedade de Lin e ver Ningxian, e perguntou ao guarda se ele poderia abrir o portão. Os guardas abriram o portão para ele e o deixaram passar, mas, atrás dele eles começaram a conversar. O primeiro guarda disse: "Por que tanta grosseria? Se Zhang Huoxin não fosse o filho do príncipe do reino Yunwu, ele já teria morrido há muito tempo." A segunda pessoa disse que Ningxian, a criança mais talentosa da família Lin, ficará noiva do sétimo príncipe. E o guarda vê que Zhang Huoxin ainda não desistiu, sendo um idiota completo. O nono príncipe tirou do cristal sagrado um manto para se disfarçar. O mercado de combate era dividido em 5 áreas: a loja de armas da farmácia, o leilão central, os mercados de animais e de escravos. Até certo ponto o mercado de batalha determinava todos os altos e baixos do reino Yunwu, por isso o condado era muito rigoroso com sua liderança. Somente guerreiros ou nobres tinham o direito de entrar nesse mercado. Somente no leilão Zhang Huoxin pode observar novamente e obter o máximo de lucro. O nono príncipe entrou no prédio. Uma mulher o encontrou lá e perguntou o que poderia fazer para ajudá-lo. O príncipe respondeu que precisava do responsável do leilão central. A mulher disse que faria isso, mas, infelizmente, ele geralmente está ocupado com clientes VIP e pediu que o jovem esperasse. E ela se perguntou quem ele era. Ele queria se encontrar com o diácono imediatamente após sua chegada. Esse jovem deveria ser levado a sério. Mais tarde, a mulher trouxe o senhor. O velho também prestou atenção nos sapatos de Zhang Huoxin. Ele estava usando botas douradas e somente pessoas do palácio real podem usá-las. O diácono mostrou ao príncipe para onde ir. Na verdade, Zhang Huoxin deliberadamente calçou esses sapatos para impressioná-los, pois um livro com técnicas de espada de baixo nível seria cobiçado por muitos. O nono príncipe não é forte o suficiente para proteger esse livro pessoalmente. Mais tarde, o príncipe foi abordado pelo avaliador-chefe e o jovem lhe disse que queria leiloar o tesouro. Zhang Huoxin pegou o livro Habilidades da Espada Sagrada e disse que esse livro contém técnicas de espada de estágio sagrado de baixo grau. O avaliador que pegou o livro disse que tudo é realmente como o jovem disse. O velho disse ao avaliador que, nesse caso, o lance inicial para esse livro seria de pelo menos 200.000 moedas de prata. Mas primeiro, o comprador deve confirmar que essas são realmente técnicas de baixa classe. Caso contrário, o leilão não será válido. Zhang Huoxin disse que concordava que tudo deveria ocorrer de acordo com as regras da casa de leilões. Algumas horas depois, o nono príncipe foi abordado por uma mulher que o conheceu e disse que seu livro havia sido comprado pelo chefe da família Lin por 1.240.000 moedas de prata. Zhang Huoxin ficou pensativo e ficou surpreso ao pensar que foi a família Lin quem a comprou. Mais tarde, o velho levou o chefe da família Lin e sua filha até o príncipe. Apontando para o jovem, disse que ele era um vendedor de habilidades sagradas com espada. O chefe da família Lin também notou os sapatos de Zhang Huoxin e disse que poderia ser uma figura importante do palácio. Ele se apresentou dizendo que era Lin Fengxian, o chefe da família Lin, e perguntou se ele poderia descobrir o nome do vendedor. A reação de Zhang Huoxin foi responder que não havia necessidade. Ele mostrou ao chefe as fórmulas resumidas das habilidades sagradas da espada, bem como fotos com poses, e pediu para confirmá-las. Depois de olhar para os desenhos, Lin Feng percebeu que o jovem estava certo. Essas eram de fato posições de baixo grau do estágio sagrado. Além disso, esses desenhos foram feitos por um antecessor do Reino Celestial. A fundação da família Lin se tornará muito mais forte com esse livro. E disse ao jovem que esse livro com técnicas é maravilhoso. E ele agradeceu por tal tesouro, mas pedindo desculpas, disse que estavam indo embora. Agora, depois de sair do leilão central, Ningxian disse ao pai que ele a lembrava de alguém. Seu pai disse que ela estava certa. Provavelmente já o tinham visto no palácio. Mas, de qualquer forma, esse jovem não é tão simples. Sua personalidade real pode ser assustadora. Ningxian não entendia do que o pai estava falando. Então seu pai lhe explicou que os desenhos ainda estavam frescos. Provavelmente foram feitos hoje. Mas, mesmo assim, aquele que pode escrever as habilidades da espada sagrada deve estar em um nível elevado do reino celestial. Ningxian ficou atônita com isso,
pois nem mesmo seu avô havia chegado a esse estágio e ela tinha uma pergunta. Se ele fosse alguém importante no palácio, não precisaria de tantas moedas de prata. Por que ele vendeu as técnicas de espada do estágio sagrado? Feng disse que há 8 artes marciais na família real, mas as habilidades sagradas de espada não pertencem a nenhuma delas. Mas eles não devem se aprofundar nisso, pois não podem se dar ao luxo de fazer algo contra uma pessoa do reino celestial. Ningxuan tem a marca da espada sagrada. Portanto, ela será a única a estudar. De acordo com esse livro, se sua filha conseguir dominar a primeira arte da técnica da espada, ela definitivamente brilhará na avaliação anual. A garota aceitou o pedido do pai. Tudo que Zan recebeu do leilão foi transferido para o cartão. Ele trocou 20.000 moedas de prata por cristais espirituais e pegou o restante de 8.000 moedas para si mesmo. Ele entrou na loja e, depois de cumprimentá-lo, disse que poderia receber 20 frascos de líquido para lavagem de medula, 200 pastilhas de pílulas de sangue, um pouco de pó refinador e pílulas de energia. O pó de refino e as pílulas de energia ajudarão a acelerar o processo de seu autoaperfeiçoamento. Elas são caras, mas valem a pena. E ele quase se esqueceu. Ele pediu ao vendedor que lhe desse mais pomada para regeneração. Zan Rochen retornou para casa. Havia uma empregada aí no pátio, notando o nono príncipe. Ela perguntou se ele ainda não tinha ido para a cama e que já era muito tarde. Zan disse que havia comprado uma pomada para ela. Isso ajudará seu braço a se recuperar mais rapidamente. A garota perguntou de onde ele tirou esse dinheiro, pois até mesmo a pomada regeneradora de classe mais baixa custa pelo menos 200 moedas de prata, ao que Zan respondeu que tinha segredos que não podia revelar agora, e ele espera que ela esconda isso de sua mãe também. A garota disse que está tudo certo e achou que parece que o nono príncipe teve uma grande oportunidade. Ian espera que Zan alcance o auge da arte marcial no futuro. Então Zan disse que estava interessado em algo, portanto, ele espera que a irmã Yun possa lhe contar sobre isso. Sua mãe é irmã do chefe Lin. Então, por que ela cortou todos os laços com sua família? O que aconteceu há 3 anos? A garota lhe disse que eles haviam escondido isso dele antes porque sua saúde estava muito fraca. Mas desde que Zan voltou a ficar bem e recebeu a marca sagrada, a irmã Yun acha que o nono príncipe tem o direito de saber a verdade. A irmã Yun disse que Zan Rochen Revat ainda deve se lembrar de Lin Shenyu, um gênio da família Lin. Ele é seu primo e também o filho mais velho do chefe da família Lin. Já com 17 anos, ele completou a área amarela. Mas há 3 anos, Lin Shenyu insultou um gênio ainda mais excepcional. Eles quebraram suas pernas e o enviaram para a prisão celestial. Zan Rochen, observando novamente, ao ouvir isso, fez a pergunta: como isso pôde acontecer? A família Lin é considerada uma das grandes famílias do condado de Yunwu, que podia se dar ao luxo de aprisionar o grande gênio da família Lin. Essa pessoa era ainda mais influente? Yun respondeu que a pessoa que Lin Shenyu insultou era o 7º príncipe, a estrela mais brilhante do reino Yunwu. Qualquer pessoa se desvanece em comparação com ele, pois ele possui mais brilho que qualquer um. Depois que Lin Shenyu foi levado sob custódia, o chefe da família Lin foi imediatamente ao palácio e implorou à rainha Lin que apelasse. Se Lin Shenyu pudesse ser salvo, a família Lin estava disposta a pagar qualquer quantia. Eles foram imediatamente para o palácio, mas a rainha os impediu e eles tiveram uma discussão. A rainha ficou tão furiosa que ordenou que sua mãe fosse açoitada 30 vezes, e quando o açoitamento terminou, a senhora estava à beira da morte. A reação de Zan Rochen ficou furiosa com o que ouviu e perguntou: o rei realmente se importa com o que aconteceu? Com lágrimas nos olhos, a irmã Yun disse que o 7º príncipe é o mais talentoso de todos os filhos reais. O rei o ama muito. O rei descobriu a verdade. Lin Shenyu era o culpado de tudo. Ele quase matou o 7º príncipe. O rei ficou furioso e pensou que a rainha não sabia o que fazer. A família Lin não se atreveu a ofender o 7º príncipe e a rainha. Por isso, eles atacaram a mãe de Zan, pensando que a incapacidade dela de negociar era a razão da perda do gênio da família. Depois disso, eles não a viam mais como um membro da família. Zan perguntou se Lin Shenyu havia sido executado. A moça respondeu que não. Sua Majestade, o 7º príncipe, não o deixou escapar tão facilmente. Lin Shenyu foi levado para o palácio, transformado em um servo e eunuco. Zan ficou muito surpreso com essa notícia. Afinal, o primeiro gênio da família Lin se tornou um único escravo do inimigo. Para a família Lin, isso é uma grande vergonha. Mas a irmã Yun não entende por que o chefe da família Lin deu sua filha Ningxuan em casamento com o 7º príncipe. Depois de todas as humilhações pelas quais essa família passou, Zan Rochen reviu e respondeu que, dado o talento do 7º príncipe, ele definitivamente herdará o trono. E se a família Lin quiser se fortalecer no novo condado, deverá restaurar seu relacionamento com o príncipe. E o casamento para algo assim é a melhor opção. Desde que o primeiro gênio da família Lin se torne servo do 7º príncipe,
Deve ser que o relacionamento entre a família Lin e o sétimo príncipe não seja tão amigável. Muito provavelmente, o próprio Lin Chenil contribuiu para esse casamento. Mas essas são apenas suposições das relações de Zhang Ruoxin. E o príncipe informou que ele iria descansar, e ela deveria voltar também, pois já está muito tarde. Zhang diz que parece que a descoberta do selo de batalha divino realmente mudou. Se a Imperatriz Lin descobrisse isso, ela ficaria muito feliz. Zhang Ruoxin foi para aquele espaço novamente para continuar melhorando seu corpo e sua força neste mundo. Sem um grande poder ele não vai conseguir viver de forma justa neste mundo. Não há tempo a perder. Hoje à noite, Zhang Ruoxin simplesmente tem que abrir o terceiro meridiano para alcançar o estágio médio do Reino Amarelo. O Sutra dos 9 Imperadores Divinos pode cultivar 36 meridianos. Em uma vida anterior, Zhang Ruoxin cultivava 33 meridianos e era praticamente invulnerável entre seus pares. Mas agora, no mundo, até mesmo Xi Ao, que é a mais forte, tem apenas 31 meridianos. Se o nono príncipe quiser passar para o último estágio da região amarela, ele precisará abrir mais 3 meridianos. Agora, para avançar para os últimos estágios da área amarela, Zhang precisará de um suprimento completo de QI. Ele precisa de pílulas de acúmulo de QI para reabastecer seu suprimento de QI mais rapidamente. O nono príncipe abriu apenas 3 meridianos. 70% do maldito QI não é capaz de restaurar totalmente sua reserva. Mas, felizmente, Zhang Ruoxin se lembrou que ainda tem moedas de prata sobrando. Se ele conseguir melhorar seu cultivo rapidamente, então valerá a pena gastar algum dinheiro. Mas isso não é suficiente. O nono príncipe também precisa de um banho de limpeza corporal para fortalecer seu corpo mais rapidamente. Caso contrário, Zhang não será capaz de usar melhor e verdadeiro QI purificado. Algumas horas depois, o nono príncipe preparou um banho de limpeza para si mesmo. Mas o pó que limpa o corpo acabou sendo tão forte que sua pele e carne parecem mudar de forma. Mas somente passando pelo sofrimento você pode se tornar alguém mais forte. A Pedra do Tempo também dá a Zhang Ruoxin 3 vezes mais tempo para treinar, e essa é sua vantagem exclusiva. Foram apenas 10 dias lá fora, mas já se passou um mês inteiro no cristal. E durante esse tempo, o nono príncipe alcançou um suprimento completo de QI verdadeiro na área amarela. É um verdadeiro milagre. Depois de sair da Pedra do Tempo, Zhang Ruoxin estava olhando para si mesmo no espelho. Disse que os banhos medicinais são realmente muito eficazes e endurecedores. O corpo também desempenhou um papel importante. Hoje, o nono príncipe poderá se preparar para o último estágio da área amarela. Em seguida, a irmã Yun bateu em sua porta e disse que havia concluído a tarefa que lhe fora designada por Zhang e disse que a garota havia comprado todas as joias que a mãe do nono príncipe havia penhorado. O príncipe disse que, se no futuro sua mãe decidir penhorar suas joias novamente, Yun pode tranquilamente comprá-las de volta. Yun diz talvez eles devessem contar toda a verdade para a mãe dele. Quando ela descobrir que você se tornou um guerreiro marcial, ela ficará muito feliz. Ao que o nono príncipe respondeu que queria surpreender sua mãe no final do teste anual. Além disso, o nível de cultivo atual de Zhang Ruoxin não é alto o suficiente. O príncipe precisa se tornar ainda mais forte, e ele pediu à irmã Yun que ela se certificasse de que ninguém o incomodasse hoje. A garota disse que iria guardar na porta hoje, se alguém ousar interferir no treinamento do nono príncipe, ela o impedirá, mesmo ao custo de sua própria vida. Zhang Ruoxin, mesmo com muitos pensamentos, passou a treinar. A abertura do quarto e quinto meridianos foi bem sucedida, mas o sexto meridiano ainda é um pouco difícil. Mas ele não vai desistir e por fim conseguiu alcançar o estágio avançado do Reino Amarelo com sucesso. Mais tarde, Zhang Ruoxin deixou a sala. Yun estava vigiando do lado de fora e viu o nono príncipe. A garota perguntou: "Você conseguiu?" O príncipe decidiu mostrar suas habilidades. Ele ficou calmo e depois moveu-se como um dragão selvagem e aplicou a técnica da palma espiritual do dragão. Ao ver isso, a garota começou a chorar de felicidade e disse que o nono príncipe realmente tinha conseguido. Zhang Ruoxin talvez seja ainda mais talentoso em artes marciais do que sua majestade, o sétimo príncipe. O pavilhão King Yuan é uma das 3 melhores lojas de pílulas, então vai dar uma olhada. Um homem o chamou e perguntou se ele gostaria de comprar pílulas de energias. O nono príncipe se perguntou como esse velho conseguiu se aproximar dele sem ser notado, e o velho se apresentou. O homem disse que era Moanin e que era o proprietário da loja. O nono príncipe também se apresentou e disse que gostaria de comprar 50 pílulas de energia, junto de 30 pós de refinação. Mas Zhang Ruoxin não tem certeza se o pavilhão tem tudo isso em estoque. Moanin ficou surpreso e pensou que um artista marcial comum não poderia comprar tantas. Próprio velho disse a Zhang Ruoxin:
observando novamente que, se o mestre Shen estivesse em outro lugar, talvez ele realmente não pudesse comprar tantas pílulas. Mas eles no pavilhão King Xuan têm o suficiente para satisfazer todos os desejos do mestre Zhang. Moanin contou todo o pedido de Zhang Huoxin e disse que o valor era de 18.000 moedas de prata. O mestre Zhang está comprando um grande lote de mercadorias. Ele ficará feliz em oferecer um desconto ao príncipe, levando em conta esse desconto. O pedido sai por 72.000 moedas de prata. O Zhang respondeu que, no futuro, ele compraria pílulas apenas desse velho. Com essas palavras, Moanin sorriu diretamente e perguntou se o nono príncipe queria comprar mais alguma coisa. Ao que Zhang Huoxin respondeu, de fato, esse era o caso, mas provavelmente o velho não vendia essas coisas. Então Moanin perguntou, por que o príncipe quer comprar uma boa arma? Zhang então disse que o proprietário tem um olho de diamante. Em seguida, Moanin disse que eles têm vários pavilhões que lidam com armas. Naquele momento, um jovem entrou e o proprietário disse a Zhang que iria se despedir dele e já se dirigiu a esse jovem. Ele disse a Zi para levar o nono príncipe até a proprietária, sua esposa, e dizer a ela que esse é um cliente muito importante para eles e que ele deveria receber um desconto apropriado. Zi respondeu que de jeito nenhum. Ele não quer ver a proprietária, que é capaz de tirar a alma de um homem. Se esse jovem a vir, ele estará acabado. Moanin disse que ele ainda era um garoto e que não tinha nada a temer. Se Zi recusar, ele poderá esquecer as pílulas de acúmulo de energia este mês. Ao que ele disse que na verdade vai acompanhá-lo sim, ele disse para Zhang segui-lo. O nono príncipe se despediu do lojista e foi até a loja de armas. Zhang Huoxin perguntou a Zi que ele havia dito que a proprietária era tão bonita que podia tirar a alma de um homem. O jovem respondeu que ele era uma mulher demoníaca que poderia causar um ataque cardíaco com apenas um olhar, e ela era casada com 7 chefes. Além disso, todos os 7 morreram na noite de núpcias. E essa mulher se apropriou de todos os bens deles. Até mesmo o chefe de Zi trabalhou recentemente para ela. Eles então chegaram à cidade das armas. Eles foram recebidos na entrada por um homem que disse que já havia enviado um homem ao pátio para informar a chegada deles e pediu que eles esperassem. O proprietário do pavilhão ou um demônio feminino pediu que o comprador fosse apresentado por Mao Wanlin, o ancião do clã ou o chefe da família. A garota que trouxe a informação para ela disse que Zhang Huoxin é um adolescente comum que aparenta ter cerca de 16 ou 17 anos de idade. Kinha disse que parecia interessante e seu cansaço desapareceu de repente. E é para a garota o convidar a ir para o salão interno. Zhang Huoxin foi convidado para o salão interno e Kinha foi até ele. A mulher disse que Zhang Huoxin era seu convidado querido e perguntou ao mestre Shen, do pavilhão Qingguan, que tipo de armas ele gostaria de adquirir. O nono príncipe pensou que, felizmente, sua força mental é bastante alta e que ele não é tão fácil de seduzir. E ele disse que a espada, de preferência uma verdadeira espada de nível de tesouro de batalha. Depois de ouvir isso, a Qingyu pensou que não era de surpreender que Moanin quisesse vê-lo pessoalmente. É impressionante como um adolescente pode ter tanta força mental. E ela disse que, como o jovem mestre Shen é um convidado de honra do pavilhão, ela o acompanhará pessoalmente até o arsenal. Eles chegaram ao arsenal. Anzi disse que nenhum dos homens que entrou no arsenal sozinho com a esposa do chefe retornou. O jovem teme que o Sr. Shen também não tenha sorte. As pessoas comuns usam armas comuns e somente um artista marcial pode liberar todo o potencial de uma verdadeira arma de combate. Com base na classe de materiais usados na criação de armas e no número de inscrições em armas do nível de um verdadeiro tesouro marcial, o caminho de um verdadeiro tesouro marcial pode ser dividido em 9 classes. A primeira é a mais baixa e a nona é a mais alta. Kinha disse que Zhang poderia escolher a espada que quisesse. Se tivesse alguma dúvida, poderia lhe perguntar tudo. O nono príncipe agradeceu à anfitriã. Ele começou a olhar ao redor e viu uma espada incrível. A anfitriã disse que essa era uma espada antiga com 1000 anos de história. Ela é muito pesada e insuperável. O material dessa espada também é muito especial. Nenhum especialista ainda foi capaz de determinar de que material ela foi forjada e, se a espada não tivesse sido danificada, seria um verdadeiro artefato de combate, pelo menos da 7ª ordem ou até superior. Mas, infelizmente, toda a escrita na lâmina está quebrada. Se Zhang quer comprá-la, então ela fará um preço de uma arma genuína de primeiro nível. O nono príncipe perguntou imediatamente quanto valia. A anfitriã respondeu que eram 1000 moedas de prata. Zhang Huoxin voltou a observar e disse que vai levar ela. Zhang disse que essa espada havia sido dada a ele por Xiao há 800 anos atrás. Quando um homem morre, a mesma coisa acontece com sua espada. E como ele renasceu, a espada também renasceu. Ele vai purificar sua vida e aparecer novamente em toda a sua glória. Será que uma espada quebrada parece melhor do que a dona desse arsenal? O Kinha, agarrado a Zhang Huoxin, observando-o por trás, fez uma pergunta. O que o jovem mestre vai comprar? Somente essa espada quebrada. Talvez ele esteja interessado em outra coisa. Zhang olhou e pulou para longe da mulher e perguntou.
Quanto vale essa espada verdadeira? A anfitriã respondeu que esse tipo de alma luminosa é o quarto nível de uma verdadeira arma de combate e em sua lâmina há 14 inscrições, 4 das quais são letras de poder, 4 letras de gelo, 4 letras de eletricidade e 2 letras de luz com 3 atributos: gelo, eletricidade e luz. E o valor dessa espada é de 30.000 moedas de prata. Zan Roshin voltou a observar e percebeu que não poderia mais ficar sozinho com o anfitrião, pois era muito perigoso. O príncipe tem medo de não aguentar e, correndo para a saída, disse ao Kinha que estava levando a espada. A anfitriã disse que o nono príncipe corre rápido, mas ele ainda não consegue escapar dela. A mulher acha que haverá muita diversão no futuro. Enquanto isso, em outro cômodo, o oitavo príncipe e a garota fizeram uma festa do chá. A garota serviu o chá para o príncipe. O oitavo príncipe começou a lhe contar que sua mãe e o mestre da nuvem vermelha eram da mesma família. Portanto, o príncipe também a chamaria de irmã. Esta é a sua primeira visita à cidade real, portanto, o oitavo príncipe vai cuidar dela. Esta é a maior loja de artes marciais de toda a cidade. E o príncipe decidiu descobrir com a garota o que ela gostaria. A garota agradeceu ao oitavo príncipe e disse que realmente veio aqui para conhecer as pessoas talentosas e insuperáveis desta cidade. Especialmente, é claro, o primeiro e o sétimo príncipes. Ao que o oitavo príncipe respondeu que era uma pena que seu sétimo irmão estivesse atualmente fora do reino e não fosse participar do exame anual. Mas talvez ele tenha tempo de voltar para observar a cerimônia, se a menina também quiser ver essa cerimônia. Então, o oitavo príncipe definitivamente conseguirá um lugar para ela. A garota sorriu e agradeceu ao oitavo príncipe mais uma vez. Então Zan, que estava observando, correu até eles. O oitavo príncipe ficou muito surpreso e perguntou o que ele estava fazendo aqui se não estava treinando adequadamente. Ele também comprou uma arma? De onde ele tirou o dinheiro? O oitavo príncipe ficou muito irritado e pensou que essa aberração que é o nono príncipe estava virou o cachorrinho da anfitriã do pavilhão King Xuan. E acrescentou que, se Zan voltar a observar e ousar fazer algo vergonhoso, o oitavo príncipe quebrará suas pernas. Mas então a anfitriã interveio e disse que esse lugar não era para lutas, e o nono príncipe é seu querido convidado, então ela vai se meter nos seus assuntos caso o oitavo príncipe desafie o Zan aqui. Ao que o oitavo príncipe respondeu que isso era uma desgraça para a família real. E a moça sentada com o oitavo príncipe pensou: por que o sétimo príncipe é o príncipe do mundo inteiro e o nono príncipe se torna voluntariamente o brinquedo de uma mulher dissoluta? Vendo como eles o olham, Zan Roshin não entende por que os dois estão olhando para ele de forma tão estranha. Mas, de qualquer forma, é melhor que o nono príncipe vá embora por enquanto. Ela, observando novamente aquele que está saindo para dar uma olhada de vez em quando, ela cuidará dele. E se o nono príncipe precisar de recursos para o cultivo, então que ele não hesite e vá até seu escravo. Zan voltou para casa com suas compras, e ao pegar o abismo azul, pensou que 800 anos haviam se passado e que muita coisa havia mudado. As coisas haviam se tornado diferentes, e agora a espada antiga não tinha mais a afiação de antes. Para restaurar a escrita no poder da própria espada, será necessário um ferreiro de pelo menos o 5º nível. Mas existe um ferreiro semelhante no reino Yunvu? Mesmo que ele se transforme em um pedaço de sucata, Zanreiga ainda deve levá-la consigo como um lembrete de que somente se tornando mais forte, o nono príncipe será capaz de se vingar de Xiao. Agora ele gostaria de saber qual o efeito da outra espada que ele comprou. Zan voltou a observar, pegou sua espada e ativou a escrita. E então o príncipe notou que, depois de ativar as letras de poder, a espada da alma radiante ficou quase 50 quilos mais pesada. Essa espada é muito pesada. O nono príncipe não consegue controlá-la de forma alguma. Mas, se Zan conseguir aprender a invocar as 4 letras de poder e usá-las com habilidade, então o poder será inimaginável. Mas o príncipe não pode ativar a segunda letra com sua quantidade atual de Ki verdadeiro. Ele precisa tentar outro atributo de escrita. Ele ativou a escrita da eletricidade e percebeu que 30.000 moedas de prata haviam sido desperdiçadas. Zan deve se apressar com o treinamento e ativar todas as 14 letras o mais rápido possível. Assim, o nono príncipe poderá usar ao máximo o potencial de uma arma de combate verdadeira de 4ª categoria. 2 meses depois, no Palácio de Jade, o oitavo príncipe está treinando e ele finalmente passou para o estágio menor da área amarela. Enquanto o oitavo príncipe treinava, sua mãe disse que foi ótimo. Mesmo agora, o cultivo de Jai, como a mãe chama seu filho, não pode ser comparado ao nível de outros príncipes. Mas quando o pai vir seu progresso, ele definitivamente recompensará seu filho. O oitavo príncipe disse que, de qualquer forma, alguém já chegou ao fundo do poço e que sua presença faz com que Jai pareça ainda melhor. A mãe perguntou o que ele estava dizendo sobre o nono príncipe. Ele só havia recebido a marca sagrada recentemente. Talvez ele ainda não tenha concluído a limpeza da medula e do pulso. Provavelmente o nono príncipe não participará do teste anual. Rindo, o oitavo príncipe disse que não cabia a ele decidir se participaria ou não. A arena de artes marciais da família Lin,
Ningxian também está treinando duro. Ela treina os corações de exercício do céu. A multidão que se reuniu em torno de Ningxian ficou encantada com ela. Disseram que ela era uma filha do próprio céu. Agora sua família está em boas mãos. Seu pai disse que o talento de Ningxian na arte da espada o surpreende. Em menos de 3 meses, a filha conseguiu dominar a técnica de espada do nível espiritual. Agora ela será a estrela mais brilhante do próximo exame anual. Shan disse que seu longo caminho de cultivar a espada seguindo o coração também contribuiu para isso. E é por isso que ela conseguiu aprender essa técnica tão rapidamente. Seu pai lhe disse que havia apenas 10 jovens gênios em toda a cidade que conseguiram atingir o nível da espada que segue o coração antes dos 20 anos de idade. E Ningxian tinha apenas 15 anos e tinha possibilidades ilimitadas, por isso precisava continuar praticando. Zan está cultivando no espaço de cristal há quase meio ano. Suas reservas de QI estão cheias e suas características físicas atingiram o limite. Agora é hora de dominar o pequeno estágio da área amarela. Zan está muito mais fraco fisicamente agora do que em sua vida anterior, mas depois de tanto tempo de cultivo, o nono príncipe pode facilmente abrir os 11 meridianos no estágio menor da região amarela. Ele bebeu o líquido de lavagem novamente, e então Zan rompeu o pequeno estágio da área amarela. Agora ele precisa verificar do que é capaz. Zan não sabe o quão forte ele se tornou. Alguns dias depois, nas profundezas das montanhas do Palácio Real, Zan foi até lá para treinar e testar suas habilidades. Nada mal. O poder explosivo dessa palma é equivalente ao poder de 8 touros. Ele precisa testar a técnica da espada novamente. Seu suprimento atual de Ki verdadeiro é quase suficiente para ativar 2 dedos ao mesmo tempo. Zan ativou essa técnica e ficou encantado. Essa técnica só pode ser executada quando a espada segue seu coração. Zan já deve estar perto do coração da espada. Se essa técnica for executada em público, seus olhos se arregalarão. O nono príncipe decidiu tentar outra coisa mais precisa, a técnica da espada protetora. Depois de experimentá-la, Zan voltou a observar e percebeu que essa técnica seria suficiente para se defender de todo o arsenal da área amarela. Mestre em artes marciais. Para aprimorar essas técnicas, o nono príncipe terá que treinar aqui até o teste em si. O dia do exame anual chegou. Zan estava observando, saindo de seu quarto. Perguntou a Yun se o exame anual é hoje. Yun lhe disse que sim e pediu a Sua Alteza que tomasse cuidado. Afinal de contas, há rumores de que o 8º príncipe chegou ao estágio menor da região amarela e certamente terá como alvo o nono príncipe. Zan voltou a observar e, em seguida, contou à irmã Yun que, em segredo, ele também havia alcançado o estágio menor do Reino Amarelo. No entanto, ele só abriu 11 meridianos. É por isso que ele ainda tem muito trabalho pela frente. Ao ouvir isso, Yan ficou muito surpresa e disse que Sua Alteza sabe que somente os verdadeiros gênios são capazes de abrir os meridianos do pequeno estágio da região amarela. O 7º príncipe abriu 10 meridianos, e isso foi o suficiente para que ele ganhasse fama real. E a garota pediu a Zan para tomar cuidado. O nono príncipe lhe garantiu que seria cuidadoso. A Yun então ficou muito feliz e disse que o ajudaria a vestir roupas reais. Quando Zan chegou à sala, perguntou a Yun se sua mãe estaria assistindo ao exame anual. Ao que a moça que estava arrumando o cabelo do nono príncipe respondeu que sim, mas que não sabia que seu filho participaria desse teste. Ela ficará muito feliz ao ver que seu filho se tornou um guerreiro. A garota também disse que Sua Majestade, o nono príncipe, realmente se parece mais com um príncipe do que qualquer outro príncipe lá fora. Por fim, Zan disse à irmã Yun que eles estavam indo para a arena de batalha real. Todos já se reuniram na arena de batalha real. O rei do condado de Yunwu pergunta se 7º filho ainda não retornou. A rainha disse a Sua Majestade que o 7º príncipe enviou uma carta há meio mês. Ele não pôde voltar por causa de um assunto importante. Além disso, com o nível de cultivo dele, não faz sentido participar do exame anual. Ao que o rei respondeu que, se o 7º filho não pudesse participar da avaliação anual, não haveria nada para analisar este ano. A rainha diz que embora o 7º príncipe não pudesse participar do exame anual, o nono príncipe tem a oportunidade. Afinal, 3 meses atrás, o nono príncipe recebeu a marca sagrada. O rei ficou encantado e perguntou, voltando-se para a senhora Lin, por que ela não lhe contou imediatamente essa alegre notícia? Lin hesitou e disse que o nono príncipe tinha acabado de receber a marca sagrada. Não é algo pelo qual vale a pena incomodar o rei. Ao que o rei respondeu que só o fato de o nono príncipe ter conseguido a marca já valia a pena para organizar essa competição. E ele perguntou onde o nono filho estava agora. Diga a ele que o rei quer vê-lo. Então o 8º príncipe disse ao pai que todos haviam chegado a tempo, exceto o nono irmão. Ele deve ter se tornado muito arrogante depois de receber a marca sagrada. Mas, então,
Zhou observando apareceu e disse a seu oitavo irmão que ele realmente achava que valia a pena dizer algo assim sobre alguém pelas costas. Precisamos mostrar respeito ao rei. Em seguida, a multidão ficou alarmada quando alguém perguntou se ninguém havia ouvido errado. Ele realmente pediu a seu irmão que mostrasse respeito ao rei, e o próprio oitavo irmão ficou encantado, pensando que o nono irmão queria problemas. O show está prestes a começar. O rei perguntou ameaçadoramente a Zhang por que o chamou de majestade. A rainha imediatamente ficou alarmada e disse: esse é o nono príncipe. Ele se atreve a renegar seu pai. A mãe tentou proteger o filho, dizendo que Shen deve ter se expressado mal sem querer, mas o nono príncipe manteve sua posição. Ele disse que estava tudo bem. Um pai deve ensinar seus filhos desde o nascimento. Zhang era uma criança fraca e doente. Então, o que o rei lhe ensinou? Ele ajudou seu nono filho pelo menos uma vez, sem mencionar a paternidade. Um marido deve ser amoroso e moral. E Vossa Alteza teve pena de sua mãe quando a rainha a espancou? A mãe de Zhang tem sofrido muito todos esses anos. E que tipo de bondade o rei demonstrou para com ela? Ele e a mãe foram expulsos de seu local de residência à noite, no meio do inverno, e forçados a se mudar para um salão lateral. Onde está a moralidade aqui? Já que o rei não era o pai do nono príncipe e o marido de sua mãe. Então o rei só ficou irritado porque ele o chamou de majestade? Sério que é só por isso? O rei ficou confuso. Ele perguntou à rainha, que havia dado a ordem para que o nono príncipe e sua mãe se mudassem para um salão lateral. A rainha olhou para Lady e pensou, como ela poderia trair a rainha, mesmo que fosse uma ordem dela? A mulher se ajoelhou e disse que foi ela quem havia ordenado isso. Então o rei perguntou se ela fez isso sozinha mesmo, ao que ela deu uma resposta positiva. O rei disse que, se ela quisesse assumir toda a responsabilidade, de agora em diante, ela moraria no salão lateral a partir de agora. O rei disse que parece que ele se tornou um verdadeiro artista marcial, não como antes. Hoje o rei perdoa sua sede de sangue, mas apenas pela primeira e última vez, e perguntou se Zhang queria participar do exame, ao que o nono príncipe respondeu sem hesitar que sim, rindo. O rei disse que Zhang era de fato o filho do rei. Ele teve muita coragem e o exame anual se iniciou. Muanin disse a Qing Yu que, no passado, a família real já havia enviado convites para o pavilhão Qingguan, mas a senhora nunca havia respondido a eles. Mas por que ela decidiu participar da cerimônia este ano? A anfitriã respondeu que, se ela conhece alguém que está interessada, ela tenta descobrir o máximo possível sobre essa pessoa. E ela mesma se perguntava se o nono príncipe era uma criança fraca e doente. Eles estavam em uma situação difícil junto com sua mãe. Então, onde ele conseguiu o dinheiro para comprar recursos de cultivo? Muanin lhe disse que a primeira rodada do exame de artes marciais começaria em breve. A menor placa pesa 100 quilos e a maior pesa 1000 quilos. Uma garotinha entrou na arena. Todos os espectadores começaram a apoiá-la, dizendo que a princesa é muito bonita. Eu me pergunto qual é a força dela em uma idade tão jovem. A menina pegou a placa sem problemas e o arremessou. Ela é tão pequena e já tão forte. Muanin disse que a jovem princesa recebeu a marca sagrada aos 4 anos de idade e agora é capaz de levantar uma placa de pedra de 100 quilos. Qing Yu disse que também há uma classificação por idade. Uma garota talentosa na fila quer ser a próxima. E a próxima foi anunciada pela filha do chefe da família Lin, Ning Shan, de 15 anos. A garota jogou a placa para cima com uma facilidade incrível. O público ficou encantado. O homem disse que era simplesmente incrível. Um novo gênio nasceu na família Lin. A garota que estava ao lado desse homem disse que as características físicas do corpo da mulher são comparáveis às do homem. E, no entanto, Ning Shan é capaz de levantar uma placa de pedra que pesa 1000 quilos com uma só mão. O rei perguntou à rainha se essa garota era um gênio. De onde ela veio? Com tanto talento ele deve rivalizar até mesmo com o sétimo príncipe. A rainha respondeu que ela era filha do chefe da família Lin, Ning Shan, e a rainha também a considera extremamente capaz e quer que ela se case com o sétimo príncipe. O rei respondeu que se lembrava dela muito jovem e que, naquela época, eles eram próximos do nono príncipe, razão pela qual ele queria noivar com eles. Mas, infelizmente, por algum motivo, esse casamento foi cancelado há 3 anos. A rainha disse que o rei deve estar um pouco confuso devido ao talento de Ning Shan. O nono príncipe simplesmente não é digno dela, e a diferença de força entre eles só aumentará. Então, por que não casá-la com o sétimo príncipe? Dessa forma, eles poderão fortalecer a conexão da família Lin com a realeza. O oitavo príncipe disse a Zhang para ter cuidado. De repente,
Pode ser que ele seja esmagado por uma pedra e quebraria a coluna. O homem apoiou a malícia do oitavo príncipe e disse que o nono príncipe não deveria se envergonhar de participar da competição anual. Outro homem disse que Zan provavelmente não havia nem mesmo limpado suas medulas nesses 2 meses. O homem tem certeza de que o príncipe não conseguirá levantar nem mesmo a menor pedra. Ao entrar na arena, Zan encontrou Ning-Shan. A garota lhe disse que ele não deveria ter vindo aqui com sua força. O nono príncipe não conseguia nem levantar uma placa de 100 quilos. Zan só faria papel de bobo e desonraria a concubina Lin. Então, por que ele ainda está tentando participar desse exame? Ao que Zan respondeu que Ning-Shan é realmente talentoso, mas você não deve considerar todos os outros como lixo. Na despedida, Ning-Shan disse ao nono príncipe que se cuidasse, e ela pensou que só estava tentando convencê-lo porque eram amigos de infância. Mas Zan é tão teimoso. Por que ele está se esforçando tanto para fazer papel de bobo? Quando Zan entrou na arena, todo o público ficou confuso. Eles disseram que não podia ser. Ele tem 16 anos e vai se testar com a primeira placa. O nono príncipe é o mesmo perdedor de antes. E Qin Diu, que está acompanhando de perto a reação de Zan, disse que Shen é capaz de muita coisa. Zan estava indo na direção da placa mais pesada. O público começou a gritar que ele não conseguiria. Ele ficou louco. Ele vai se envergonhar. O oitavo príncipe disse que Zan é um idiota. Mesmo que ficasse 30 anos de treinando, ele não conseguiria levantar 1000 quilos. Zan pisou no chão com força e a placa pesada subiu. Todos começaram a gritar novamente que ele era louco. A laje de pedra o esmagaria. Ele simplesmente vai morrer. Mas no fim, ele simplesmente assegurou e colocou do seu lado. E então houve aplausos de que o nono príncipe era simplesmente incrível e parece que ele estava escondendo seu poder esse tempo todo. O oitavo príncipe estava perdido, perguntando como isso era possível. Ning-Shan, que estava ao lado do oitavo príncipe, perguntou: quando ele conseguiu se tornar tão forte, ele estava deliberadamente escondendo sua força? Qin Diu achou isso interessante. Zan transformou seu Qi em uma explosão de energia e usou essa energia para amortecer a placa que estava caindo. Seu controle do Qi verdadeiro é ainda melhor do que o de muitos artistas marciais do reino. A mãe de Zan até começou a chorar de felicidade, dizendo que ele havia conseguido. Ela estava esperando por esse dia há muito tempo. Por perto, a Lady pensou que, se o nono príncipe tivesse alcançado tal sucesso, eles deveriam parar de insultar a concubina Lin no futuro. O rei disse que Zan se saiu bem. Acontece que o nono filho é uma flor tardia. O rei está aguardando seu desempenho no próximo teste. O vídeo chegou ao fim, galera. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever. Quem quiser continuação comenta que eu vou ver todos os comentários.